Olá pessoal, estamos aqui de volta, dessa vez para ver um pouco de álgebra relacional. Quer dizer, uma vez que a gente já sabe como criar um banco de dados a partir do zero, desde o minimundo, construindo a nossa realidade do mundo real, a partir dessa realidade construir um modelo conceitual e finalmente culminar com a construção das tabelas. E a gente também já sabe, né, como especificar ou calcular, estimar a qualidade do nosso banco de dados, né, usando normalização. Então, agora a gente vai aprender como especificar consultas, quer dizer, como extrair informação a partir do meu banco de dados, a partir das tabelas existentes no banco de dados. Para ver, para estudar a especificação das consultas, a gente vai precisar de uma notação matemática conhecida como álgebra relacional. Vocês vão ver que é muito simples, não se preocupem com o nome, álgebra, mas é muito simples e intuitivo. Para quem sabe construir tabelas e etc., e entende bem a dimensão das tabelas, vocês vão ver que é muito simples. Tá? Então vamos lá. Bem, a álgebra relacional ela é baseada em alguns operadores. Tá? Antes de começar a explicação, vamos para o quadro. Eu quero mostrar para vocês alguns operadores da álgebra relacional. Ótimo. Bem, de acordo com a teoria de conjuntos, a gente sabe que existem, só para revisar um pouco, de assunto do segundo grau, a gente sabe que existem algumas propriedades. Então vamos lá. Todo conjunto, supondo aqui dois conjuntos, um conjunto A, conjunto B. O conjunto A, vou chamar aqui de A, isso aqui de B. Assumindo que o conjunto A tem os seguintes elementos: 1, 2 e 3. E o conjunto B tem A, B e C. Ótimo. Então perceba, a primeira propriedade de conjuntos é: conjunto não tem ordem. Então o conjunto 1, 2, 3 é igual ao conjunto 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. A ordem dos elementos não influencia. Segunda propriedade: conjunto não tem repetição de elementos. Então, um conjunto ABC é igual ao conjunto, por exemplo, A, A, B, C, B, D não, porque D seria um novo elemento do conjunto. Então, esse D o diferenciaria. Porém, o conjunto ABC é igual ao conjunto AA-BBC ou BCB, não importa. Por quê? A gente tem que desconsiderar a ordem dos elementos e as repetições de elementos. Muito bem. Joga. Ótimo. Além disso, dessa característica dos conjuntos, existem algumas operações que a gente pode fazer entre os conjuntos. Por exemplo, vamos supor um terceiro conjunto aqui, o conjunto C, que seja o seguinte conjunto. Conjunto A, Z, E, por exemplo. Ótimo. Agora a gente quer revisar um pouco de algumas propriedades, algumas operações entre conjuntos e entre elementos e conjuntos também. A gente sabe que existem operações do tipo pertence, não pertence. Existem operações do tipo contido, operação do tipo não está contido. Qual a relação que existe entre essas operações? Qual a diferença entre elas? Primeiro, pertence.
A operação de pertence e a de não pertence também, ela é utilizada entre um elemento e um conjunto. Isso aí é importante. Tá? Por exemplo, eu posso dizer que o elemento A pertence ao conjunto B. Ótimo. Por quê? Porque se eu olhar dentro do conjunto B, eu sei que o A está lá dentro. Ótimo. Tá? Mesma coisa eu posso dizer, o elemento E não pertence ao conjunto B. Por quê? Porque olhando no conjunto B, eu não vejo o elemento E. Tudo bem. Essa afirmação, primeira, correta, e a segunda também está correta. Né? Agora, com os operadores contido e não está contido, a questão é, eu não posso, eles não são utilizados para uma comparação entre um elemento e um conjunto. Eles são utilizados para uma comparação entre dois conjuntos. Isso é uma observação importante. Tá? Então, por exemplo, se eu olhar os elementos de B, nem todos estão dentro de C e vice-versa. Porém, se eu tivesse um outro conjunto aqui, chamado D, né? E fosse, por exemplo, E, B, desculpa, E, B, C, A. Tá? Agora, eu posso dizer que todos os elementos de B, todos os elementos pertencem a D? Sim. Por quê? Porque A está dentro de D, B também está lá dentro e C também está lá dentro. Se todos os elementos do conjunto B pertencem ao conjunto D, a gente diz que o conjunto B está contido em D. Ótimo. E como os elementos de C nem todos estão contidos em D, porque o Z não está, então a gente diz, olha, o conjunto C não está contido no conjunto D. Beleza? Ótimo. Isso aí é só para a gente revisar um pouco de teoria de conjuntos. Muito bem. Então, qual analogia a gente pode fazer de teoria de conjuntos para banco de dados? Quer dizer, o que é um conjunto? O que é um elemento? Tá? Então perceba que a gente pode fazer a seguinte analogia. Olha, uma tabela pode ser vista como um conjunto. Por quê? Porque ela contém várias instâncias. Se esse raciocínio é verdade, então qual é o elemento do conjunto tabela? É o quê? Uma instância dessa tabela. Então eu poderia ter, por exemplo, o conjunto alunos, que seria uma tabela alunos. E vários elementos do conjunto alunos, que seriam as instâncias dessa tabela. Por exemplo, João Pedro, João Carlos, sei lá, Patrick e etc. poderiam ser instâncias da tabela ou do conjunto, né? Melhor dizendo, instâncias da tabela alunos. E, olhando do ponto de vista de teoria de conjuntos, seriam elementos do conjunto aluno. Muito bem. Continuando a revisão, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ótimo. Continuando aqui, agora com outros conjuntos, como vocês podem ver. Né? A, B, C e D. Dois deles caracteres e dois numéricos. Né? Tudo bem. Agora a gente vai ver algumas outras operações que a gente pode processar ou pode proceder. Operações entre conjuntos. Quem lembra das seguintes operações? União, interseção e diferença entre conjuntos. Bem,
todas essas operações só podem ser utilizadas entre conjuntos. Muito bem. Só para revisar. Então, eu posso utilizar esses operadores para quaisquer dois conjuntos? Por exemplo, eu poderia olhar a união entre A e C? Sim ou não? 3 segundos. A resposta correta seria não. Por quê? Porque essas operações entre conjuntos só podem ser utilizadas entre conjuntos de mesmo tipo. Então, eu poderia, com certeza, olhar a união entre A e B. E a união entre A e B, como o próprio nome diz, seria um outro conjunto cujos elementos seriam os elementos, né, as partes de A unidas às partes de B. Então, por exemplo, poderia ser, nesse caso, A, B, C, D, E e F, por exemplo, né? Que são os elementos de A unidos aos elementos de B. Esse conjunto recém-criado seria o conjunto dos elementos unidos de A e B. Agora, e o fruto da intersecção entre A e B? Opa, faltou escolher a ferramenta. Entre A e B, qual seria esse fruto dessa intersecção? O que é intersecção? Só para revisar, seriam os elementos em comum, né? Então, os elementos em comum entre A e B, que seriam o quê? Seria o próprio A, mais algum? Além do A, o A e o que mais? O D, correto? O B não está, o C não está, isso mesmo. Então, o A e o D. Esse conjunto, só com dois elementos, seria o conjunto fruto da intersecção entre A e B. Muito bem. Agora, o que seria a diferença, né? O A menos B, por exemplo. Vamos baixar aqui um pouco. Qual seria o fruto, o conjunto resultante dessa operação aqui? Ó? A menos B. Qual seria o conjunto resultante disso? A subtração entre conjuntos, ela indica quais elementos do primeiro não estão no segundo. É exatamente o complemento, né, da interseção do ponto de vista do primeiro conjunto. Então, o que está no primeiro conjunto? A e não está em B. Quer dizer, o A tem A, B, C, D. E o conjunto B tem o quê? E, D, A, F. Então, o A está em B? Tá, eu não coloco. O B, o A não coloco. Né? O B está no conjunto B? Não, eu coloco. O C está? Não. E o D está? E o D está? Está. Então, o D não entra. Muito bem. Então, seria o conjunto BC. Muito bem. Então, note que o conceito de tipo entre conjuntos, né, o tipo de um conjunto é importante a gente saber. Agora, se do ponto de vista de banco de dados, as instâncias são os elementos dos conjuntos. As tabelas que contêm as instâncias são os conjuntos. Como eu faço para saber o tipo de um conjunto? Como é que eu defino? O que é que define o tipo de uma tabela? 3 segundos. Respondeu certo quem pensou em esquema. Então, o tipo do conjunto fruto da tabela, ou o tipo da tabela, é identificado pelo esquema dessa tabela. Quer dizer, os tipos dos seus atributos e a ordem em que esses atributos aparecem. A ordem entre cada tipo. Por exemplo, a tabela, uma tabela fictícia filme que tenha dois atributos, código e nome, código inteiro e nome
varchar, né, string, o tipo desse conjunto seria composto por esse esquema: inteiro string, ou inteiro varchar. Né? Quer dizer, a sequência, a ordem dos campos, né, do ponto de vista dos seus tipos. Muito bem. Note que o nome do campo não influencia no tipo do conjunto, no tipo da tabela, e sim só o tipo de cada campo, né? A natureza dele. Deixa eu fechar aqui, criar uma nova papel em branco e vamos voltar para os slides. Agora, do ponto de vista de uma tabela, né, enxergando uma tabela como um conjunto, como é que eu faço para especificar consultas? Existem basicamente 3 operações na álgebra relacional. A gente pode extrair uma quarta derivada aí. Tá? Vamos lá, vamos ver por partes. Ótimo. Antes de apresentar esse operador, né, essa operação aí de seleção, vou exemplificar no contexto dessa tabela. Vamos lá, só uma suposição, só um exemplo. Supondo que eu tenho essa tabela para representação de alunos. Então vamos lá. Aqui temos um aluno que possui matrícula, nome e telefone. Eu posso querer consultar o meu conjunto aluno de diversas formas. Por exemplo, eu gostaria de saber o nome de um aluno que tenha uma matrícula X. Ou o telefone do aluno que tenha matrícula Y. Ou o telefone do aluno cujo nome seja João Pedro. Ou eu poderia consultar, eu quero os dados do aluno de matrícula Z. Então perceba que, do ponto de vista de uma tabela, analisando a tabela como um conjunto, eu posso fazer pelo menos 2 coisas. Uma, fazer o que a gente chama de seleção, quer dizer, eu obter os demais dados de uma instância ou de um conjunto de instâncias em particular, dados algum critério de seleção. Então, por exemplo, eu sei o nome do aluno, quero o telefone. Eu sei a matrícula, quero o telefone, eu quero o nome, e assim sucessivamente. Tá? Então, um intervalo de matrícula e eu saber os dados de um subconjunto das instâncias. Um outro tipo de operação a gente vai precisar quando a gente quiser selecionar colunas específicas de dados. Então, uma coisa é a seleção horizontal, através do operador de seleção, e outra coisa é uma seleção vertical, que a gente conhece como operador de projeção. Muito bem, então primeiro vamos ver como é que eu escolho um subconjunto da minha tabela. Quer dizer, eu escolho algumas instâncias da minha tabela. Para isso, olha só como é simples. A gente representa como uma seleção. Então a seleção nada mais é do que uma especificação de uma condição que pode chegar a um subconjunto das instâncias da minha tabela. Então, por exemplo, se eu disser, olha, eu quero uma seleção cujo nome seja João Azevedo de aluno. Beleza. Então, eu estou querendo dizer que eu quero partir para essa tabela olhando só o nome. Onde for João Azevedo, eu seleciono a linha inteira. Se o nome for João Azevedo, a linha toda já está selecionada, porque esse foi o meu critério. Né? Agora vem um outro exemplo. Né? Nesse segundo, eu quero selecionar os alunos também, cujo nome seja diferente de João Azevedo. Isso aqui ficou em outra linha, poderia ter ficado na mesma, né? Porque não coube. Eu quero selecionar também alguns alunos, porém, quando o nome for diferente de João Azevedo e o número de matrícula for maior do que esse 10 números 1. Né? Então, eu tenho aqui o nome diferente de João Azevedo, então esse cara aqui já caiu fora, as outras linhas continuam, né, as outras instâncias, porém, o número de matrícula tem que ser maior do que aquele número lá de 10 números 1. Então, o primeiro caiu fora e o segundo caiu fora,
por coincidência, também só tem um elemento esse conjunto, que é o conjunto formado pelo único elemento matrícula, essa daqui, nome Carlos Alberto e esse telefone. Muito bem. Esse operador é o operador de seleção, porque ele seleciona um subconjunto das instâncias da minha tabela. Vamos lá só para a gente entender melhor. Então imagine que eu tenho uma tabela R. Está aqui a tabela, com colunas A, B, C e D, e esses conteúdos aqui nas minhas colunas. Se eu digo, olha, eu quero uma seleção em R, onde A igual a B, quer dizer, o valor da minha instância. Se o valor da coluna A for igual à coluna B, e isso aqui é a mesma coisa do AND. Tá? Então vamos memorizar que esse sinal é o sinal do AND, do E. Tá? Ótimo. E a coluna D tem que ser maior que 5. Então, quais instâncias foram selecionadas? Nessa instância, A igual a B? Sim. A D é maior que 5? Sim, foi selecionado. Nessa instância, A igual a B? Não, já descarta. Nessa, A igual a B? Sim. D é maior que 5? Não. Então, por enquanto, só a primeira. Na última instância, A igual a B? Sim. D é maior que 5? Sim. Então, eu já tenho o resultado da minha consulta, que seria a primeira instância e a última instância. Muito bem. Agora, se eu quiser fazer uma seleção vertical, que é o que a gente chama de projeção, aí sim eu vou precisar utilizar um outro operador, que é representado pela letra grega π, né? Que é o π de P de projeção. Tá? A gente precisa projetar a tabela, projetar o conjunto. Então vamos lá. Então essa é a sintaxe. Eu não tenho uma condição, porque não é condicional como é a seleção. Eu simplesmente escolho quais os atributos que eu quero. Eu quero no meu retorno, no meu resultado, né? Na minha tabela projetada. Quais atributos eu quero projetar? E de que tabela eu estou projetando. Então vamos lá. Nesse exemplo, projete, por favor, o nome e o número de matrícula dos alunos. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter nome e número de matrícula dos alunos. Então, o telefone vai cair fora da minha tabela. Se eu tenho uma tabela de alunos, por exemplo, está aqui, né? Minha tabela aluno, e eu projeto nome, só o nome do aluno, então o retorno disso daqui, o retorno dessa expressão vai ser uma outra tabela, porém, essa tabela só vai ter uma coluna, que é a coluna nome. Então vai ser uma outra tabela, o retorno dessa consulta vai ser uma outra tabela, só com esses conteúdos destacados. Né? Esse aqui vai ser o retorno. Beleza? O nome, que é o esquema, né? E o conteúdo das instâncias relativas a essa coluna. Note que aqui surge uma questão interessante. Enquanto o operador de seleção ele preserva o tipo do conjunto, quer dizer, se eu seleciono, eu mantenho o mesmo esquema, porque eu escolho linhas inteiras da minha tabela. Quando eu projeto, não necessariamente eu mantenho o mesmo tipo de conjunto. Então eu posso, nesse exemplo daqui, por exemplo, mudar o tipo do meu conjunto original. Se eu tinha aqui um conjunto alunos, né? Meu conjunto aluno ele tinha um esquema formado por 3 colunas. Na minha tabela de projeção de nome da tabela aluno, eu mudei o tipo do conjunto aluno e no resultado da consulta eu só tenho uma tabela de um campo. Muito bem. Se eu quisesse projetar alguma coisa além do nome, eu colocaria vírgula e colocaria aqui, por exemplo, nome
vírgula, telefone, por exemplo. Estou me enrolando aqui. Beleza. Agora, note que a projeção ela pode ser utilizada para qualquer tabela. Não necessariamente uma tabela tradicional do seu banco de dados, como nesse caso aqui, aluno. Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, utilizar a projeção para minha tabela fruto de uma consulta, porque toda consulta gera uma tabela. Então, a própria seleção que a gente faz também gera uma tabela. Imagina só, se eu quiser, por exemplo, vamos ver o seguinte exemplo. Eu quero, vamos prestar atenção, eu quero o telefone. Eu quero responder essa pergunta. Qual é o telefone do aluno com matrícula 4567. Então, como é que eu represento essa consulta? Primeiro, eu não quero o telefone de todos os alunos. Se eu quisesse o telefone de todos os alunos, se eu zerar isso daqui, se eu quisesse o telefone de todos os alunos, simplesmente eu projetaria telefone, deixa eu chamar só tel, abreviar, fica melhor de escrever, de aluno. Só que eu não quero de todos os alunos, porque a pergunta, a consulta que eu quero fazer é o telefone do aluno com matrícula 4567. Então, eu não posso utilizar como tabela-alvo da minha projeção. Tudo bem, eu quero o telefone, eu projetei corretamente. Só que a tabela-alvo da projeção não pode ser aluno, simplesmente. Eu tenho que pegar essa tabela e trocar por uma tabela mais específica, né? Por exemplo, deixa eu desfazer isso daqui. Então, eu quero algo mais específico do que aluno. Então, eu vou trocar aluno, nesse caso aqui, vou trocar aluno por algo mais específico, que é o quê? Uma seleção de aluno. Uma seleção com o seguinte critério. Voltando para cá. A matrícula dele tem que ser 4567. Então, eu quero uma seleção de aluno. Eu não quero um aluno qualquer. Eu quero algumas instâncias do aluno. Só as instâncias que satisfaçam a seguinte condição. Matrícula tem que ser igual a 1, não, é 1, 2 não, 4, 5, 6, 7. Então, matrícula tem que ser igual a 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, essa é a minha condição. A partir da tabela fruto dessa condição, aqui vem parênteses maiores, aí sim eu vou dizer, olha, mas eu não quero matrícula e nome, eu só quero o telefone. Então, da tabela fruto dessa seleção, tá, eu vou projetar o que? O telefone. Eu vou escolher a coluna telefone como resultado da minha consulta. Tá joia? Então aí a gente já viu os dois principais, né, operadores de uma consulta, o operador seleção e o operador projeção, e a utilização deles em conjunto. Muito bem. Só para ilustrar, vamos ver essa tabela R, né, com os campos ABC. Se eu projeto os campos AC, né, se eu projeto os campos AC, eu vou ter uma tabela só com os conteúdos
alfa 1, beta 2. Mas perceba que em conjunto não há repetição. A gente viu isso agora há pouco na nossa revisão. Então, graças à mudança de tipo, graças ao fato de eu ignorar a coluna B, eu vou acabar tendo no fruto da minha consulta uma tabela com elementos repetidos. Olha, alfa 1, alfa 1. Então eu vou ignorar um deles. Tá? Do ponto de vista da álgebra relacional, a gente tem um conjunto aqui de 3 elementos. Por quê? 2 elementos iguais, conta como se fosse um só. Tá? Em teoria de conjuntos, não existe conjunto com elemento repetido. Então eu tenho o meu conjunto, que é a projeção da tabela R nas colunas A e C, que tem alfa 1, beta 1 e beta 2 como elementos. Um elemento, uma instância, 2 elementos, 2 instâncias, 3 elementos, 3 instâncias. Muito bem. Então a gente já viu esses dois casos. Um, que é a operação para escolha de subconjuntos, quer dizer, escolha de linhas da minha tabela, escolha de instâncias, preservando o tipo, preservando o esquema da tabela original. Outro que a gente viu foi a projeção, quer dizer, como a partir de uma tabela escolher colunas específicas dessa tabela. Agora a gente falta ver uma operação, que se subdivide em duas, necessariamente, tá? Que é a operação de produto interno, produto cartesiano, que dá origem à operação de junção. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, o produto cartesiano é uma operação também uma operação elementar, do ponto de vista de conjuntos. Ele é utilizado para fazer uma multiplicação, digamos assim, ou uma combinação geral dos elementos de dois conjuntos. Tá? Então, o símbolo dele é um x, como se fosse um produto mesmo, um sinal de vezes. E olha só como é a semântica dele. O que é que ele faz, do ponto de vista de conjuntos? É uma operação entre conjuntos. Então, imagina só. Eu tenho dois conjuntos, duas tabelas. Tabela R, olha aqui, com duas colunas, AB, com os conteúdos alfa 1 e beta 2. Muito bem. E eu tenho outro conjunto S, que tem 3 colunas, CDE, poderia ser qualquer tipo, qualquer nome aqui, não importa. Poderia ser inclusive o mesmo nome, não tem problema. E as instâncias dele, que são 4 instâncias, tem alfa 10 mais, beta 10 mais, beta 20 menos, gama 10 menos. Muito bem. O produto cartesiano ou produto interno, como a gente tem aqui R e S, ele faz nada mais nada menos do que a combinação de cada instância do primeiro conjunto, que é R, por todas as instâncias do segundo conjunto S. Aí depois, a segunda instância do primeiro conjunto com todas as instâncias do segundo, e assim sucessivamente até todas as instâncias terem sido combinadas. Então perceba que a tabela fruto do produto cartesiano entre dois conjuntos, entre duas tabelas, é uma tabela com muito mais elementos, mais especificamente com o número de elementos equivalente ao número de elementos do primeiro conjunto, 2 elementos, vezes o número de elementos do segundo conjunto, 4 elementos. Então, o fruto do produto cartesiano R vezes S vai ser 2 vezes, vai ter 2 vezes 4, então 8 instâncias, 8 elementos. Tudo bem. Mas e qual é o conteúdo dessas instâncias? Perceba que, quando eu faço o produto cartesiano, é como se eu agrupasse uma tabela na outra, eu juntasse as duas. É daí que vem o termo junção. Então, é como se eu juntasse as duas tabelas. Se uma tem AB e outra CDE como colunas, o fruto da junção, o fruto do produto cartesiano vai ser ABCDE. Vai ser tudo junto. E, claro, obedecendo essa combinação absurda de combinações. Esse número absurdo. Então, olha só. Alfa 1, eu vou ter que combinar com todas as instâncias de S. Então, alfa 1, alfa 10 mais, alfa 1,
beta 10+, alfa 1, beta 20-, alfa 1, gama 10-. Aí sim eu faço a mesma coisa para beta 2, que é a segunda instância de R, combinando com cada instância de S. Muito bem. Isso aqui é o fruto do produto cartesiano. Aí você me diz, mas para que eu vou usar esse tipo de coisa na especificação de consultas? Calma que a gente está já chegando lá. Eu vou só dar um exemplo para despertar a curiosidade de vocês. Até agora, as nossas consultas especificaram, né, elas necessitaram de informações relativas a uma única tabela. Qual o telefone do aluno com matrícula tal, qual o nome do aluno de matrícula tal, quais os alunos com matrícula maior do que tal. Agora, e se eu precisar da seguinte informação? Quais disciplinas são cursadas pelo aluno com matrícula tal? Quer dizer, eu preciso de informação envolvendo uma tabela de disciplinas, porém, a minha condição também envolve a tabela aluno. Então, eu vou ter que operar a minha consulta, né? Elaborar a minha consulta pensando numa tabela imaginária, fruto da junção dessas duas tabelas, como se fosse uma tabelona que juntasse essas duas tabelas. Então, é para isso que a gente vai ver como utilizar um tipo especial de produto cartesiano, que é o que a gente chama de junção natural, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Antes de ver a junção natural, vamos voltar um pouco aqui para o produto cartesiano para entender o porquê dela existir. Vamos lá. Vamos dar nome aos bois nesses dois esquemas abstratos aqui, A, B, C, D, E. Supondo que esse primeiro aqui seja uma tabela, por exemplo, alunos. Entenda A como matrícula do aluno, B, nome do aluno. Agora, suponha que S é uma tabela, digamos, estudar, onde o C é a matrícula do aluno, o D é o código da disciplina e o E, digamos, é aprovado ou reprovado, mais aprovado, menos reprovado. Só uma suposição. Então eu tenho aqui uma chave estrangeira para A, né? Eu tenho o C como se fosse matrícula do aluno, e na tabela R eu tenho também a matrícula do aluno e o nome do aluno. Na tabela S eu só tenho a matrícula do aluno, mas eu tenho também o código da disciplina e o status, se foi aprovado ou reprovado. Tudo bem. Agora note que na tabela fruto do produto cartesiano, eu tenho instâncias que não fazem sentido do ponto de vista dessa junção. Quer dizer, se eu tenho aqui um cadastro de alunos em R, e eu tenho aqui a descrição de que aluno estuda qual disciplina, ou estudou qual disciplina em S. Então imagina só, como é que, para que eu vou precisar da seguinte instância? Por exemplo, olha, alfa, né, quer dizer, o aluno alfa, o nome dele é 1, nessa suposição. Agora, nessa mesma instância, ele mistura as coisas e diz, olha, mas o aluno beta fez a disciplina 10. Espera aí, para que eu juntei o nome e os dados do aluno alfa, matrícula e nome dele, com os dados da disciplina que o aluno beta cursou? Quer dizer, valeria muito mais a pena eu pegar essa tabela do produto cartesiano e fazer uma seleção nela, quer dizer, para extrair apenas algumas instâncias onde o valor de A fosse igual ao valor de C. Para dizer, ah não, aí tudo bem. O aluno alfa, cujo nome é 1, o aluno alfa, ele estudou a disciplina 10 e foi aprovado. Beleza? E a mesma coisa a gente poderia fazer para todas as disciplinas dele. No caso do aluno alfa, ele só estudou essa, como tem nessa tabela S. Mas vamos ver no caso do aluno beta. A gente poderia dizer, o aluno beta, cujo nome é 2, o aluno beta também estudou a disciplina 10 e foi aprovado.
E o aluno beta, cujo nome é 2, também estudou a disciplina 20 e foi reprovado. Tá? Então perceba que a gente consegue mais informações úteis se a gente fizer uma seleção dessa tabela, nesse exemplo hipotético que a gente instanciou dessas colunas abstratas, para dizer que, olha, eu quero fazer o produto cartesiano, porém, só para os casos onde o valor da coluna A for igual ao valor da coluna C. Dessa forma, eu estou otimizando a minha consulta. Eu estou reduzindo o número de instâncias resultado da minha tabela de consulta. Muito bem. Esse operador fruto do produto cartesiano seguido de uma seleção é o que a gente chama de junção natural. É uma junção. Então, olha só. A gente tem aqui duas relações, duas tabelas. E, ao invés do x de multiplicação, a gente coloca umas barras antes e depois do x, né? E coloca já a condição de seleção. É como se eu já tivesse a junção e a seleção na sequência. Então, vamos voltar para o quadro, nosso quadro aqui. É como se eu digo, olha, R, vou dividir o quadro aqui em dois, por exemplo. Se eu digo R, S, eu vou ter aquela combinação toda, né? Então a gente viu que vale a pena, muitas vezes, a gente pegar a tabela fruto de R e S. Então eu tenho aqui a tabela fruto de R e S e dizer assim, olha, essa tabela vai ser selecionada em seguida com o seguinte critério. Olha, a coluna A tem que ser igual à coluna C. Então, para eu fazer isso daqui, seria a mesma coisa, seria simplesmente uma outra maneira, fazer da seguinte forma. Olha, R tem uma junção com S. Como é junção, já especifico a condição direta aqui embaixo. A igual a C. Beleza? Então, eu tenho uma junção entre R e S e a condição é que A seja igual a C. É a mesma coisa de ter um produto cartesiano entre R e S e em seguida fazer uma seleção dessa tabela fruto do produto cartesiano e colocar o meu critério aqui de seleção, a minha condição. Dá no mesmo. Então note que isso é muito útil do ponto de vista de informação, do ponto de vista do relacionamento. Perceba que nesse exemplo daqui, onde eu tenho um sócio possui dependentes. Um dependente é associado a um sócio, é ligado a um sócio, possuído por um sócio. Então, esse pequeno diagrama que dá de relacionamento dá origem a essas duas tabelas. Uma tabela sócio, supondo que tenha código, nome e endereço. Uma tabela dependente, que tem o código do sócio e o nome do dependente. Só que código de sócio é uma chave estrangeira. Então, eu poderia precisar da seguinte consulta. Retorne os nomes dos dependentes do sócio que tem esse código daqui. Tá? Claro, nesse exemplo daí, quando eu tenho o código do sócio, eu nem precisaria necessariamente fazer a junção. Por quê? Porque eu tenho tanto o código do sócio quanto o nome do dependente na mesma tabela. Eu até poderia, só voltando para o nosso quadro, né, fazer da seguinte forma. Vamos lá. Fazer da seguinte forma. Então, se eu tenho o dependente que já tem código de sócio e nome do dependente, eu poderia dizer, não. Então, basta eu usar a minha tabela dependente. Beleza. Basta usar a tabela dependente. Tudo bem.
dependente. Deixa eu só continuar aqui, porque eu ainda não estou com habilidade suficiente. Dependente. Beleza. Então eu estou com dependente. Em seguida, basta ter uma seleção aqui, onde o código sócio seja igual, qual o código desejado mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, o meu código de sócio é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, a minha tabela dependente, eu fiz uma seleção e peguei todas as instâncias de código de sócio e nome do dependente, cujo código seja 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu quero só o nome do dependente. Então, após a seleção, eu faço uma projeção. Muito bem, só com o nome do dependente. Nome dependente, se eu não me engano. Nome dep. Perfeito. Então, nesse caso, eu escapei. Porém, supondo que essa consulta mude ligeiramente para a seguinte questão. Agora, eu quero não o nome do dependente do sócio que tem o código 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu quero o nome dos dependentes do sócio cujo nome é Carlos Alberto, por exemplo. Então, a minha condição de seleção, ela diz respeito agora a um campo que não está na tabela dependente. Porque agora eu vou precisar referenciar o nome do sócio. Então eu quero que o nome do sócio seja Carlos Alberto. Então perceba que o valor que eu quero, a coluna que eu quero projetar é o nome do dependente que está na tabela dependente. Esse é o valor que eu quero como retorno, porque eu quero os dependentes do sócio que tem nome Carlos Alberto. Agora, a minha condição de seleção está em nome. Perceba, está na tabela sócio, que é justamente envolvendo o campo nome. Então, nesse caso, eu sou obrigado a criar uma tabela que tenha todos esses campos juntos, que é a tabela da junção. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse caso, eu sou obrigado a juntar. Deixa eu mudar a cor da caneta, só para não misturar. Né? Então, vamos lá. Agora, eu sou obrigado a juntar. Então, eu quero juntar dependente, que eu vou chamar só de dep. Tá? Junção com o outro nome da tabela, sócio. Né? Então, eu vou chamar aqui com sócio. Ficou terrível, mas é sócio, tá? Isso. Dependente, junção com sócio. Ótimo. Agora, qual a condição da minha junção? O que é que une, em outras palavras, sócio e dependente? É justamente o valor da chave estrangeira. O código do sócio tem que ser igual ao código de sócio, que é uma chave estrangeira, na tabela dependente. Muito bem. Então eu posso dizer, olha, como tem nomes diferentes, eu posso usar direto o nome da coluna. Né? Código sócio igual a código. Essa é a minha condição. Se tivesse o mesmo nome, eu colocaria dependente.código sócio igual a código sócio. Tá? Eu posso, desculpa, igual a sócio.código sócio. Eu posso especificar a tabela que estou fazendo referência. Tá? Nesse caso, código sócio tem que ser igual a código. Muito bem. Então, a junção das duas tabelas já foi especificada. Eu já tenho uma tabela única
que tem código, nome, endereço e nome dependente. Tá? Eu já tenho uma tabelona junta. Só que agora, o que é que eu quero? Eu quero todas as instâncias dessa tabela ou só quero aquelas que se relacionam com o sócio cujo nome, eu já esqueci o nome, João Paulo, sei lá. Né? Então vamos lá. Então eu quero fazer uma seleção, na verdade. Eu não quero todos os sócios. Eu quero só os dados dessa tabela junta, aí, essa tabela unificada, só quando o nome do sócio for igual João, por exemplo. A João Paulo, por exemplo. Tá? Nesse caso, aí eu já tenho uma tabela única com todos os campos código, nome, endereço, código de sócio, nome dependente. Porém, essa tabelona já foi feita uma seleção nela e ela só está apresentando os dados de código, nome, endereço, código sócio, nome do dependente, só do sócio cujo nome é João Paulo. Só que agora a gente tem que projetar o campo desejado como resposta, que é o quê? Apenas o nome dos dependentes. Eu quero projetar qual coluna? Nome dep. Então, a gente pega o resultado dessa consulta e projeta nome dep. Nome dep. Muito bem. Perfeito. Então, notem que aqui a gente tem, né, uma junção entre tabelas. Essa tabela unificada, junta, né, tabela gigante, foi unificada graças ao critério da chave primária e chave estrangeira. Né? O código de sócio igual ao código da tabela sócio. Essa tabela unificada foi feita uma seleção nela para filtrar apenas as instâncias cujo nome é João Paulo, o nome do sócio, porque esse campo nome está na tabela sócio. Repito, né? Se esse campo tivesse em comum nas duas tabelas, eu teria que identificar aqui, deixa eu identificar em azul, tá? Para ficar mais claro no exemplo. Você poderia dizer aqui, eu quero nesse caso que o sócio.nome seja João Paulo. Então, poderia dizer sócio.nome, né? Então, um ponto nome igual João Paulo. Agora, não basta fazer a seleção. A seleção já resolveu parte do meu problema, que eu só tenho os dados dos dependentes e do sócio João Paulo. Só desse sócio e os seus dependentes. Só que eu não quero tudo. Eu quero só os nomes dos dependentes. Então eu faço uma projeção disso tudo aqui e finalmente eu tenho o resultado. Então, só para ilustrar mais uma vez, né? Se eu tenho essas duas tabelas, R e S, né? E eu quero juntar as duas tabelas de acordo com um certo critério, né? Eu poderia dizer o critério, olha, nesse caso o critério é a coluna B, por exemplo, de R tem que ser igual à coluna B de S. Né? Então, R.B igual a S.B. Então, eu juntaria da seguinte forma. Olha, alfa 1, alfa A é 1, então complementaria com a coluna E, né, que é alfa, e assim sucessivamente. Beta 2, gama A, onde é que está o 2 aqui? Aqui eu complementaria com sigma. Então é assim sucessivamente. Tá? Ótimo. Então a condição, a diferença entre a junção e o produto cartesiano é que a junção
embute uma condição aí na combinação entre instâncias da primeira relação com a segunda, enquanto o produto cartesiano faz a combinação completa, juntando todo mundo com todo mundo. Perfeito? Então espero que tenha ficado claro, né, as diferenças entre esses operadores. Vocês viram que é bem simples, né? Tem muito poucos operadores. Claro, é muita informação, por isso lembrem de exercitar, né? Resolvam bem esses exercícios. Ótimo, então fica para vocês esse último exercício. Esses 7 exercícios, no caso aí, não valem nota, tá? São exercícios para vocês fixarem bem o conteúdo e exercitarem o fórum. Tá, pessoal? Vamos exercitar mais o fórum da disciplina, então discutam entre vocês as respostas desses exercícios. E qualquer dúvida, podem postar também no fórum que os tutores e eu estamos à disposição. Tá joia? Mas primeiramente, tentem responder e vejam o vídeo mais de uma vez se for necessário, mas tentem responder e postar uma proposta de solução para ser discutida no fórum, ou uma dúvida, né, que também será muito bem-vinda no nosso fórum. Então é isso aí. Obrigado aí, pessoal.